Olá, olá pessoal, tudo bom? Mais uma aula de geografia. Agora falando de um tema bastante importante, falar sobre demografia, né? Falar sobre estrutura populacional. Lembrando que essa aula é essencial e para a gente ter um entendimento melhor, é importante relacionar esse conteúdo com outros, como, por exemplo, urbanização, né, e indústria. Aulas que já estão aqui linkadas, né, no Google Classroom. Bom, gente, demografia, né, esse termo, ele foi criado, né, já bastante antigo, né, demos significa povo e grafia estudo, é o estudo da população, né, pensando hoje divisão dessa população em países, né, pode ser como um mundo como um todo, né, o crescimento mundial, ou em determinado país, como no caso, para a gente falar especificamente o Brasil. Bom, através desse estudo, a gente pode fazer uma série de análises, mas entre a mais central que a gente vai analisar aqui, que é importantíssima para a gente começar essa discussão, é o crescimento populacional no mundo, principalmente nos últimos 200, 250 anos. Né? E esse crescimento ele tem a ver com a industrialização e urbanização. Por isso que é importante ter essa aula em mente, esses estudos, porque a gente consegue compreender melhor como esse processo ocorre. É claro que a gente vai linkar algumas coisas aqui, mas com mais detalhes, mais informações, só dá uma checadinha nessas aulas. Bom, quando a gente vê alguns dados, algumas estimativas, porque algumas têm uma dificuldade muito grande, mas os demógrafos, né, os estatistas, eles tentam mais ou menos precisar a quantidade da população em algumas determinadas épocas. Por exemplo, no ano 1, na era cristã, segundo alguns relatos, segundo as cidades, as civilizações existentes, a gente tem uma estimativa aí de 250 milhões de pessoas em todo o mundo, né? Em todo o mundo. Uma coisa significativa que a gente vai analisar é que desde os primórdios da civilização humana, quando o ser humano vai sair da África, mais ou menos 200 mil anos atrás, e vai aí se dispersando para algumas partes do mundo, a gente vê que esse crescimento vai ser bastante lento. Esse montante vai a 250 milhões vai atingir na era cristã e só vai dobrar esse número cerca de 1.650 anos depois. Então a gente percebe que demora muito para dobrar, principalmente quando a gente compara quando 500 milhões de pessoas dobra para o primeiro bilhão em 1850. Então, só a gente situando, né, os eventos históricos. Quando a gente fala em industrialização, principalmente a segunda revolução industrial, a urbanização da Europa, posteriormente de países que são colônias e vão ser países dependentes, né? Então a gente tem essa característica. A gente já vai percebendo que quando chega no século XX, a população mundial estoura, né? Ela passa uma quantidade bastante significativa, e aí vem tudo naquela discussão, né? Se haveria ter uma discussão em relação aos freios desse crescimento populacional, né? E relacionado também com isso políticas natalistas, né? Políticas de controle de natalidade, mas é uma coisa que a gente vai discutir aí em outra aula, né? Que são as políticas de controle de natalidade, né? Uma coisa para se discutir no segundo momento. Nesse momento, a gente está percebendo que esse crescimento é bastante significativo, né? Se levou 200 anos para chegar ao primeiro milhão, menos aí de exatamente 100 anos, né? Chega a 2 bilhões e meio, mais do que dobra, né? Essa quantidade de pessoas. Aí basta apenas 37 anos para dobrar novamente. Então, isso faz ter esse temor, né? Que maior população, maior necessidade de recursos, né? Toda essa discussão bastante significativa. Quando a gente analisa os dados da tabela em forma de gráfico, a gente consegue ter maior essa noção, entender melhor essa tendência de crescimento. Né? É claro que os fatores desse crescimento a gente pode, vai e deve linkar ao decorrer da aula, né? Mas a gente já pode pensar, a urbanização ela auxilia no crescimento, pensando primeiro a maior disponibilidade de alimentos, um melhor saneamento básico e auxílio à medicina, né? Então, as vacinas ajudaram bastante a humanidade, né? Diminuir a mortalidade infantil, a indústria, né? Com uma maior produtividade, mesmo com a grande concentração,
pensando na lógica do capitalismo, você ter uma maior disponibilidade e maior consumo para as pessoas, maior poder de consumo, mesmo para as populações, as classes mais pobres. Então, isso a gente pode ver através dos dados, né? Então, esse movimento do capitalismo elencado uma urbanização com uma industrialização, teve esse grande boom do crescimento em nível mundial, né? E quando a gente analisa os dados do Brasil, ele acompanha, né, amplamente esse crescimento no mundo, né? Pensando aqui, nós estamos no ano de 2020, e a população está à volta de 211 milhões de pessoas, e a gente consegue perceber, né, que essa quantidade, esse crescimento, ele vai se dando sobretudo no século XX. Aí a população explode, né? Claro, sempre aliado à questão da urbanização, né? Então, aqui alguns eventos históricos importantes. Detalhe, né, que a população mundial ela vai atingir seus 7 bilhões lá no finalzinho do século, né? Então, quando a gente tem aqui os dados lá em meados de 2012, 2013, né? A gente vai atingir 7 bilhões, quase alcançando daqui a alguns anos também 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Algumas estimativas, elas tendem, né, que 2100 a população chegue a 12 milhões, alguns analistas falam em 15, que vai ter uma estabilidade, depois uma queda, mas aí quando a gente fala projeção e a médio prazo, né, quando a gente está pensando 30, 40, 50 ou 80 anos à frente, né, é uma dificuldade muito grande, que é difícil prever como é que vai a população se moldar, mas é claro, tendendo o crescimento, tendendo essa velocidade, é claro que a população vai crescer mais um pouquinho e depois dar uma estabilizada, né? Muito por conta do padrão das famílias, né, no ambiente urbano, a inserção da mulher no mercado de trabalho, o casamento cada vez mais tardio, embora que a questão dos filhos não dependa do casamento, né, e muitas vezes o casamento ele acaba sendo um fator importante, essencial para a maior quantidade de filhos por família, né? Então, se a gente tem no campo uma relação social muito diferente, né, que os casamentos são mais precoces e principalmente as famílias mais pobres têm mais filhos por conta da mão de obra no campo. Na questão da cidade vai mudar, porque a criança ela vai se não vista como um recurso econômico da família, mas muitas vezes um gasto, né, o custo de escola, né, alimentação, né, entre outras coisas. E esse papel da mulher no mercado de trabalho, né, em relação à cidade faz também que se demore, se postergue muito mais a, que as famílias tenham filhos, e muitas vezes quando se quer ter um ou dois, então a média diminuiu muito. Então, por isso que vai ter essa estabilizada, apesar do aumento da expectativa de vida nos anos que virão, né? Então, é uma tendência que a gente tem. Bom, quando a gente analisa o crescimento da população, é uma continha de subtração muito simples, que já vou adiantar, é nascimento menos mortes, seja no mundo, seja em alguns países, né, que a gente vai analisar com exemplo, né? Então, para pensar essa taxa de natalidade, ela passa através de um cálculo, né, que é o número de nascimentos em um ano, multiplicado por 1.000, porque senão o valor dá muito baixinho, né? Então vai ser o valor por 1.000, né? Uma porcentagem, por exemplo, seria um valor muito reduzido. Então, por 1.000 é um mecanismo de análise que você deixa um número maior, né? E traz maiores possibilidades. Dividido isso para a população absoluta. Então, um exemplo, né? Pegando o próprio Brasil, pegando aí o ano de 2019, nós tivemos quase 3 milhões de crianças que nasceram nesse ano, né? Através de dados, principalmente do IBGE. A população, né, a estimativa da população é 210 milhões de pessoas nesse ano. Então, a gente tem aí, fazendo um cálculo, né, multiplicando por 1.000, dividindo pela população, 14,2 por 1.000. Então, a taxa de natalidade do Brasil é 14,2, né? Então, ela vai ser maior, menor, comparando aí com os países do mundo. Quando nós pensamos em mortalidade, é uma coisa muito parecida, né? Mortalidade, mortes
Então, a gente tem um número de mortos vezes 1.000 dividido pela quantidade de pessoas desse país, né? Então, de novo, né, pegando aqui alguns dados agora de 2018, morreu cerca de 1.360.000, mais ou menos, pessoas nesse período, multiplica por 1.000 e a população absoluta, que é 210 milhões de pessoas no ano estimado. E aí a gente tem 6,47 por 1.000, né? Então, então, sabendo disso, como resumo, é aquele ponto que a gente conversou. Como é que a gente mede o crescimento da população? É nascimento, quando as pessoas nascem, menos as mortes, né? Então, a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Que aí a gente tem o chamado crescimento vegetativo, que é a aceleração, né? Que essa população cresce, né? Que a gente pode evidenciar através de algumas taxas, né? Então, pensando no Brasil 2019, a gente tem 14,20 por 1.000 taxa de natalidade, menos 6,51 taxa de mortalidade. Então, a gente tem 7, quase 7,7 por 1.000 nesse ano estipulado. Aí a gente poderia pensar o seguinte, né? Ora, e se no caso de um país a gente tem a taxa de mortalidade maior que a taxa de natalidade, como é que a gente faz? A gente faz a mesma coisa. Só que a questão é que o valor vai ser negativo. Então, o que isso quer dizer, em outras palavras? Que a população está começando a diminuir. Então, está tendo menos nascimento, está tendo mais mortes. E é uma coisa que eu já adianto, que é uma tendência muito grande em países desenvolvidos. Né, que nem toda aquela condição urbanizada, né, que os casamentos são mais tardios quando ocorre, né, muitas famílias mesmo que têm um relacionamento não querem ter filhos, então isso é uma coisa bastante comum. Então, aqui é outra tendência bastante importante para a gente relacionar a esse fator. Bom, aqui a gente tem uma tendência, nesse gráfico que a gente está analisando, lembrando que os dados aqui todos são retirados do IBGE, são tabelas, dados primários, né, que auxiliaram a gente construir esse gráfico aqui para a gente. Então, a gente tem essa linha vermelha que é a natalidade, a linha amarela que é a mortalidade e a linha azul que é o crescimento vegetativo. Olha só, nós falamos agora há pouco o crescimento vegetativo, e detalhe, esse é o do Brasil, tá? Ela mede a aceleração do crescimento. Então, a população pode crescer, só que ela pode crescer mais rápido ou mais devagar. Então, a gente consegue perceber o seguinte, que nós temos aí uma taxa, uma queda muito rápida da mortalidade, geralmente a gente tem esse fenômeno, e a gente tem um movimento mais devagar da natalidade, porque a natalidade também influencia, além de questões estruturais, econômicas, também culturais. A mortalidade ela responde mais rápido às mudanças estruturais, econômicas, urbanísticas. Tem melhores condições de saúde, saneamento, acesso à alimentação, a mortalidade cai muito mais rápido. Então, a gente tem uma situação que a mortalidade ela cai mais rápido, só que a natalidade ela continua constante. O que a gente tem? Um crescimento da vegetativo, o aumento do crescimento vegetativo nessa situação, né? Então tem uma tabelinha muito clássica que eu vou adiantando, que é essa aqui, que é como se fosse um modelo. Não só o Brasil, mas para muitos países, né? Que a gente chama de transição demográfica. Uma situação em que um país, geralmente um país pobre, passa em 4 fases. Qual a primeira fase, perdão, que a gente chama de pré-transição? A fase quando a gente tem uma mortalidade, que é a linha verde, muito alta, e uma natalidade muito elevada. Então, a condição do país, a gente pode pensar países mais paupérrimas, mais terríveis possíveis, né? Guerras, mortes, né? É um país que também tem uma condição muito ruralizada, pode auxiliar isso. Então, as taxas de nascimento são muito altas, só que as pessoas não conseguem viver muito tempo. Então, muitas mortes. O que acontece? Quando tem uma mudança estrutural, né? Então, o país tem uma estabilidade, aumenta o emprego, diminui a violência, a mortalidade começa a cair bem mais rápido. E, enquanto isso, a natalidade, ela demora para cair, né?
mas ela vai respondendo também nas necessidades. Então, essa primeira e segunda fase é essa fase que a gente chama de transição demográfica, que sai de uma condição que a gente chama de pré-transição para essa terceira, que é o pós-transição, né? Que a gente pode também relacionar com alguns países. Aqui, alguns países latino-americanos ou alguns países da África e Ásia, e no terceiro, são países europeus e América do Norte, como Estados Unidos e Canadá, né, tirando o México. Então, aqui é uma condição que muito pouca gente nasce, muito pouca gente morre, e aqui no primeiro, na pré-transição, né, antes do primeiro, é que muita gente nasce, mas muita gente morre. Então, a gente percebe que com os dados primários que a gente analisou do Brasil, a gente tem essa condição, essa característica, né? Então, ou seja, esse crescimento ele vai ser muito maior a partir do ponto desse pico por conta dessa condição que a gente está vendo, né? De uma diminuição de queda de natalidade, pessoas estão saindo para a cidade, para meios urbanos. Ó, é importante sempre estar relacionando as datas, né? Em 1940, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro são as grandes metrópoles do país, né? Por exemplo. E aí a gente tem uma queda muito forte da mortalidade, campanhas de vacina, aumento da produção, a indústria crescendo. Então, isso tem melhorias das condições de vida. Bom, é isso. Bom, falar um pouquinho, gente. Então, a gente falou um pouco de crescimento, falamos de natalidade, mortalidade, a gente falou de todas as condicionantes, né, estruturais que vão se dando para esse crescimento. Falar um pouco sobre a distribuição da população, né? Então, a população, quando a gente relaciona com a geografia, demografia e geografia, apesar da demografia estar muito relacionada com a geografia, ela é uma área autônoma. Quando a gente relaciona com o espaço geográfico, a gente percebe que é uma desigualdade na concentração populacional. Os fatores são os mais diversos e complexos possíveis, né? Até tem uma questão, essa figura eu retirei de uma questão justamente do Enem, né? Que agora, se não me engano, foi de 2013, 2014 da avaliação. E ela é bem interessante que ela coloca o seguinte, né? Ela coloca um mapa mundi, que vocês estão vendo aqui, e ela coloca um círculo aqui na região do leste e sudeste asiático, né? Que tem a China, a Índia, Bangladesh, Vietnã, Japão, Indonésia, Filipinas, esses países, e coloca assim, há mais gente vivendo dentro desse círculo do que fora dele. É genial, é didático, é direto e demonstra para a gente algumas características, né? Só a Índia, para o ano 2019, 2020, tem cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. A Índia tem 1 bilhão e 300 quase, né? Então, só esses dois países dá uma grande quantidade da população mundial, né? Fora aí o Vietnã, fora o próprio Japão, fora a Indonésia, que são países aí que têm cerca de mais de 100 milhões de pessoas, né? Entre outros, né? Então, voltando ao exemplo da Índia, a Índia sozinha tem uma população maior que toda a África, né? Mais de 50 países que tem na África, a Índia tem uma população bastante maior. Então, a gente tem alguns detalhes. Tem algumas explicações históricas por que essas regiões se concentram, né? Essa explicação vai se dar muitas vezes na atividade agrícola, cultivo de arroz, que necessita muitas vezes uma maior quantidade de gente para estar produzindo, né, os alimentos, e aí umas características fundamentais para a gente estar aí analisando. Bom, então dentre isso, né, quando a gente tiver uma população em relação ao território, a gente entra no conceito de densidade demográfica, que aí é um conceito bastante importante. O que é densidade demográfica, né? É a população absoluta, a quantidade de pessoas em um país dividida pela área, né? Então, se a gente pegar o exemplo como o Canadá, para pegar uns números mais brutos, digamos assim, no ano de 2020 está uma estimativa de quase aí 37 milhões e meio de pessoas vivem no país e uma área muito grande de 9 milhões e 935 mil pessoas, quer dizer, quilômetros quadrados. E aí a gente tem 3 pessoas, né, quase 4 pessoas por quilômetro quadrado, né? Então, uma densidade demográfica muito baixa.
Isso dividindo igualmente a população no território, né? É claro que a gente vai ver que ela não é tão bem dividida assim, né? A concentração se dá de uma maneira muito diferente. Alguns países têm uma concentração bastante, tem muito mais significativa, outro menos significativa, né? Então, se a gente for comparar, por exemplo, né, a China, como nós falamos, tem uma população muito grande, né? Só que alguns países aqui a gente tem aí uma densidade demográfica, né, muito maior, né, essa concentração. Mas a gente já volta nisso aqui. Então a gente tem a seguinte divisão, né, de países, um país populoso, que é a quantidade de pessoas num dado território, por exemplo, China, Índia, Brasil, e o país povoado, que ele tem uma densidade demográfica, né, significativa, né? Então tem uma alta densidade demográfica. Então no caso aqui que a gente viu do Canadá, a densidade demográfica é muito baixa. Ela não tem uma grande quantidade de pessoas na cidade do território. E aí que a gente volta nessa tabelinha, né? A gente percebe aí que tem uma diferença de países populosos, não tem aí uma correlação. É difícil um país populoso ser muito povoado, né? É claro que um país que nem a China tem aí cerca de 300 pessoas, né? 300, 350 por quilômetro quadrado. Não é pouco, né? Bem maior que o Canadá, por exemplo. Só que é muito menor do que Mônaco, né? Que a gente tem 26 mil habitantes por quilômetro quadrado. Singapura, 8.358. Bahrein, nós temos 2.239. Malta, 1.380, né? E Bangladesh, 1.265. Né? Então, a gente vê uma grande diferença. Só um detalhe, né, que tem umas estimativas também para esse ano, no 2019, 2020, da população, e o Brasil ocupava a quinta posição de maior, da terceira maior população do mundo, e segundo os dados mais recentes, tudo indica que o Paquistão ultrapassou, né? Lembrando que o Paquistão tem uma origem muito próxima com a população da Índia, mas é uma população de religião islâmica, tá? Também foi uma colônia indiana, né, e teve um processo de independência bastante traumático, em 1947, tá? Bom, quando a gente vê a concentração de pessoas, esse é um mapa bem interessante, que ele mostra onde de fato estão as pessoas concentradas. Detalhe, novamente, para o sul e sudeste asiático, como a concentração ela é gigantesca, né? Fica mais escuro nessas regiões, e algumas áreas interioranas congeladas, desérticas. Então, as condições geográficas determinam, elas auxiliam aí ao povoamento no mundo, né? Então, isso é um ponto bastante significativo. E aqui é o caso do Brasil, né? Que a gente tem ainda uma condição de concentração muito no litoral ou próximo do litoral. Um grande exemplo que é bom sempre comentar é São Paulo. Por mais que não é uma cidade litorânea, a capital do estado, ela está muito próxima do litoral, né? Tem uma ligação muito próxima, mesmo historicamente falando, né? Mas outras capitais do país, né? Fortaleza, Natal, né? Recife, Salvador, Porto Alegre, tem aí uma condição litorânea, Belém, né? Então aí ou no litoral ou bem próximos do litoral, né? E essa característica predomina. Aí vale a pena também a gente relacionar com as aulas de história do Brasil. Bom, outra forma de analisar a condição, as características demográficas, né, populacionais, é a piramiditária, né, que ela tem uma importância assim essencial, porque principalmente quando a gente vai analisar a estrutura de uma população, a pirâmide ela é muito revogada pelo grau de síntese que ela traz e de clareza, né? Então, o que é a pirâmide etária? É a técnica de demonstrar características de uma população através de um gráfico. Simples, é um gráfico, né? Um gráfico que ele passa, como qualquer outro gráfico, tabela ou mapa, ele é um instrumento de linguagem que passa uma série de informações essenciais. Então, como qualquer gráfico, uma pirâmide etária tem um eixo X e Y. X é a linha horizontal e Y, né, é a linha vertical. E na linha vertical, no eixo Y, a gente vai ter aí a idade, né? E
no eixo X, a gente vai ter aí a porcentagem, ou muitas vezes vai ter a quantidade de milhões de pessoas, ou milhares, dependendo do país, tá? Então, a gente vai ter a quantidade de pessoas, né, na parte de baixo, e a idade, né? É claro que, além disso, a faixa etária, ela também demonstra características de dois pontos essenciais, né? Divide entre faixa etária, jovens, adultos, idosos, e também sexo masculino e feminino, né? Então aqui a gente tem a divisão entre as faixas etárias. Então jovens, essa definição que é jovem, ela varia muito de país para país. Então, por exemplo, a gente leva muito em conta no IBGE, que tem uma definição de jovem um pouco diferente. Mas, geralmente, no mundo, se considera hoje jovem de 0 a 19 anos, né? Adultos de 20 a 59 e 60 anos a mais, pessoas idosas. Então, a estrutura da pirâmide, a forma dela vai se modificar a partir dos dados que o país dispõe. Por isso, a clareza, a síntese e a importância desse tipo de análise de gráfico, principalmente quando a gente fala de série histórica, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E também, como nós falamos agora há pouco, nessa divisão através de sexo, né, homens e mulheres, geralmente no canto direito, as mulheres e os homens no canto esquerdo, mas pode variar também, né? Então, a gente tem aí a divisão da pirâmide etária, né, um exemplo de homens e mulheres é a faixa etária, né? Geralmente, é muito comum a quantidade de homens e mulheres estar mais ou menos equilibrada, mesmo que a quantidade de mulheres e homens não seja a mesma. Então, em muitos países do mundo, a maioria é de homens. No Brasil, é uma exceção à regra, é mulheres. Em algumas características específicas, por exemplo, uma guerra, como ainda em muitos países, vamos dizer assim, uma grande exceção seria Israel, que o alistamento é masculino, então a gente tende sempre em guerras, a gente tem um número menor de jovens. A mortalidade, principalmente em áreas de combate, de conflito. Mas, tirando isso, a gente tem mais ou menos essa característica, que é muito próximo, né, a quantidade de mulheres e de homens de um dado país, né? Agora, pegando dados mais específicos, a gente tem o Brasil aqui, né? Lembrando que quando a gente leva em conta os dados, né, sempre é importante levar em conta o BGE. O BGE define jovens de 0 a 14 anos, né? Levando em conta isso, nós temos 30,4% com dados de 2019, tá? Adultos de 15 a 64 anos, 55,88%, e idosos 65 anos ou mais. Então, em outras palavras, o Brasil é um país predominantemente adulto, né? Então, tem uma característica adulta, só que a população idosa tem crescido muito. E isso é um fator positivo por conta das características do país. Então, quando a gente analisa, né, aí pensando um pouquinho a série histórica brasileira, as características da pirâmide etária, a gente vê que em 1950 a gente tinha uma pirâmide tradicional, uma base larga, né, um topo estreito, né, e vai afunilando, né? Isso é a pirâmide clássica e é muito comum de países pobres, que muita gente nasce, mas muita gente morre, muito poucos conseguem ter uma expectativa de vida adequada, porque as condições do país não possibilitam. E aí uma coisa interessante, quando a gente pensa em sociedade, em nível de Estado, administração pública, que o investimento ele vai se dar em campos diferenciados. Por exemplo, numa situação de país em que a gente tem uma base da pirâmide maior, o governante tem que investir muito mais em saúde básica, né? Em creches, em educação básica também, em cuidados, né, em gestação, vacinas, né, para os anos iniciais. E em um país onde você tem uma condição, pensando o país que está envelhecendo como o Brasil está, as necessidades são diferentes, né? Principalmente com previdência, uma necessidade relacionada com medicina especializada, né? Uma infraestrutura urbana que adeque, né? Que dê possibilidade para essas pessoas circularem, né? E uma população adulta, é claro, né?
um problema uma problemática em relação ao investimento, à geração de emprego e também incentivo em pesquisa e tecnologia. Então, nós estamos numa fase boa do Brasil, em nível demográfico, que é a população adulta, que ela está disponível no mercado de trabalho, só que falta um investimento necessário para a gente, suficiente para absorver essa população, essa capacidade que nós temos no nosso povo para o mercado de trabalho, para gerar tecnologia, gerar novos inventos, né? E economia decolando, né? Para a gente pensar a próxima fase, só também pensando na produtividade e enriquecimento. Só que aí é uma discussão bastante grande que está de forma ineficaz, esses tais investimentos. Bom, gente, em termos gerais, é isso que eu queria falar com vocês, né? Eu espero que tenha sido útil a aula, tenha ajudado a compreender um pouco mais o que é demografia, como é que ela ajuda a gente a compreender as características da sociedade. Nós temos aí outras aulas que vamos falar disso, né? Principalmente de teorias demográficas e desenvolvimento em relação aos países. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau para vocês e tenham uma boa vida. Até mais.